Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou dar continuidade ao que eu fiz a aula passada. Então eu vou fazer a pós em mais uma imagem, né, utilizando os conceitos que a gente aprendeu até agora. Né? Pelo fato de em imagens internas a gente poder explorar alguns recursos a mais do que a gente viu na aula passada. Então eu peguei uma cena aqui que a gente tem a parte de iluminação, tudo para que eu possa reforçar um pouquinho essa iluminação, fazer alguns detalhes a mais, né, do que a gente fez na aula passada. Ainda vou trabalhar só com a parte de correções básicas, né, vamos dizer, sem utilizar plugins, sem utilizar elementos, nada. E a partir da próxima aula a gente começa a incrementar um pouquinho, né, esse conhecimento que vocês estão adquirindo aí nessas aulas. Então, eu vou começar fazendo a pós, então. Eu vou manter agora aqui o layer do background, né? Eu vou destravar ele e vou deixar ele como original, para a gente poder fazer a comparação depois. Nesse aqui eu vou organizar um pouquinho melhor, tá? A parte de layers aqui, para vocês poderem visualizar melhor, né, o funcionamento disso daí. Na aula passada eu fiz meio aleatório, né? Então é legal fazer das duas maneiras para que vocês vejam quais são as diferenças, né? Diferença é só mesmo questão de organização aqui na pós mesmo, não vai fazer nenhuma diferença. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui antes de começar a fazer as correções é tirar um pouco desse brilho que ficou aqui no piso, né? A gente ficou com uma parte meio brilhante aqui e talvez isso daí estoure depois na hora de mexer, né? Então eu posso, antes de começar a fazer qualquer coisa, tirar isso daqui para ficar mais fácil de eu trabalhar após sem ter que me preocupar em toda hora criar máscara para tirar isso daqui. Então eu vou começar duplicando meu layer. Vou colocar aqui como ajuste brilho. E a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar a ferramenta aqui do Burn e vou tirar um pouco desse estouro. Né? Eu vou trabalhar aqui no Midtones, estou com o Exposure 10%. Vamos ver. Tá, depois eu trabalho um pouquinho da saturação também, para a gente ficar um pouquinho mais um pouco menos, né, essa saturação aqui. Eu já vou até fazer isso nesse layer, aí eu crio uma máscara e deixo só atuando mesmo nessa parte. Então eu só quebrei um pouquinho daquele brilho que eu tinha desse lado, e aí eu vou criar então um adjustment layer aqui de Hue Saturation. Vou aplicar ele somente nesse layer de baixo. E vou tirar um pouco da saturação. Eu já vou pegar aqui na máscara dele e vou tirar, né, o restante aqui. Vou deixar ele só no piso. Como a gente trabalhou ali com o Burn, ele acaba ficando um pouco amarelado, né? Vou deixar só essa parte aqui. Então, mais ou menos já chegou no tom normal aqui do piso, né? Ok. Tá, joia. Esses dois aqui, eu posso
até dar o merge, né, que eles fazem parte da mesma coisa. Vou deixar de novo aqui como ajuste brilho. Ok. E agora, então, eu começo a trabalhar as correções iniciais, né? Então, vou dar um Ctrl J aqui. Colocar correções. E aí a gente vai seguir aquela mesma sequência que eu fiz da outra aula, né? Aquela sequência de correções iniciais que são as que eu costumo fazer na imagem. Então, primeiro, eu vou trabalhar a parte do Color Balance. Então, um pouquinho de amarelo, um pouco de vermelho, no Midtones, né? No Highlights. Aí agora aqui eu vou controlando o meu branco, né? Claro que eu vou ter um pouco de influência mais do amarelo aqui, pelo fato da iluminação, né? Mas a gente vai controlando aqui. Se eu puxo para o azul, observa que a imagem toda fica muito azulada, né? Então, é bom a gente ter esse pouco de amarelo, um pouquinho de vermelho, para não deixar o ambiente tão frio, né? Tomar um pouco de cuidado no highlights, não puxar muito para o azul, senão a imagem começa a ficar meio magenta, né, pela mistura. Parte de shadows. Talvez um pouquinho só de azul, né? Ok. Vou vir aqui, vou jogar só para o layer de baixo, né? Só para o layer de correções. E então esse é o efeito, né? A gente quebrou um pouquinho do amarelo e trouxe um pouco mais de branco, né? No teto, esse tipo de coisa. Depois, com o restante, a gente vai trazendo de novo cores, né? Se a gente precisar aqui. Ok, próximo ajuste, Levels. Joga só no de baixo também. E aí a gente trabalha, né, um pouco de contraste nessa imagem. Usando aquele mesmo esquema que eu costumo fazer, né? Puxo um pouquinho aqui para a direita. O do meio, né, um pouquinho para clarear geral a imagem. E os highlights, né? Tem que tomar cuidado para não forçar demais. Vai fazendo as comparações, né? Ok. Vamos lá para o próximo. Curves. Jogo ele só por debaixo. Mesmo esquema. Parte de baixo eu puxo um pouquinho para baixo. Parte de cima, um pouquinho para cima. Dá um pouquinho mais de contraste na imagem. Ok. Eu tinha explicado uma maneira de fazer a união, né? Tudo, agrupar isso daqui, que seria pegar esses 4 layers, né? O layer normal e os 3 ajustes, dar o Ctrl G para ele criar um grupo. E aí depois a gente poderia criar um novo layer desse grupo e digitar Ctrl E para ele criar uma cópia, né, disso daqui. E aí a gente tem separado aqui tudo o que foi feito. Uma outra maneira de fazer isso, vou dar o Ctrl Z, seria pegar esses 4 e converter isso daqui para um Smart Object. Então ele vai criar um layer disso daqui. Então eu faria o seguinte, né, para eu continuar com tudo certinho, eu iria duplicar todos esses layers. Então, botão direito, Duplicate Layers. Ok. E aí ele duplicou aqui os 4 layers. Né? Tem uma cópia de tudo isso daqui. Aí eu clico com o botão direito, Convert to Smart Object. E aí ele cria aqui um novo layer
disso. Só que o Smart Object, a gente vai ver um pouquinho melhor isso daqui quando a gente for trabalhar o lance de trazer pessoas, árvores, esse tipo de coisa para a cena, onde a gente precisa diminuir o tamanho, né? Aí eu vou explicar um pouquinho melhor o que é o Smart Object. Mas ele limita algumas das alterações que vocês podem fazer, né? Alguns dos ajustes. Então, para a gente transformar ele novamente em um layer normal, no caso, a gente clica com o botão direito nele e Rasterize Layer. Aí ele volta a ser um layer normal, tá? Ok. Depois de feito, então, os ajustes, a gente vai trabalhar... Vamos trabalhar o lance do overlay, né? Então, vamos colocar aqui como overlay. E aí, então, a gente... Acho que eu vou fazer uma cópia para manter esse layer normal aqui. Vou deixar como 01 esse daqui. Vou duplicar esse layer. E aí sim, overlay. Só para a gente ter essa cópia de segurança aqui para qualquer coisa, né? Então tá. No overlay, vocês lembram, né? A gente primeiro dá um desaturate na imagem. Depois, filter, blur, Gaussian blur. O raio, eu mantenho aquele 0,6 que eu falei mesmo. Ok. E overlay. Então, aí ele já dá uma boa alteração, né? Já fica bem mais... Tira, né, um pouco daquelas cores e deixa um pouco mais uniforme. Trabalhando a opacidade. Aí não tem um valor certo, né? A gente vai meio que no bom gosto, né? Mas a gente já observa a diferença que ele traz na imagem, né? Eu posso tirar um pouquinho dessa parte aqui do preto, né? Que escureceu bastante. Apesar da gente trabalhar depois os shadows e o highlights. Mas é que essa parte aqui de baixo ficou bem legal. Então, eu prefiro não perder muito, né, dessa parte. E trabalhar, então, uma máscara para tirar um pouco do preto antes de eu trabalhar os shadows e o highlights, porque ele vai acabar ficando talvez um pouquinho mais difícil, né, para tirar isso daí. Então, vou criar uma máscara e vou usar o brush aqui para tirar um pouco só dessa parte do preto. Vai ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar ali depois. Sempre vocês observem, tá? Tudo que está acontecendo. Se tiver alguma parte que vocês não tenham gostado do efeito, é só criar ali a máscara e trabalhar para tirar. Ok. Vamos ver. Joia. Já deu uma diferença legal. Beleza. Bom, feito isso, então, aí a gente vai trabalhar. Posso até dar o merge agora nesses dois aqui, para a gente já ter essa cópia, né, como overlay. Já pronto. E agora, vou duplicar o layer e vamos trabalhar os shadows e os highlights. Então, Made, Adjustment, Shadows, Highlights. Então, geralmente eu faço aquele esquema de trazer o raio mais ou menos no meio, diminuir o tonal width, e o amount eu vou visualizando aqui como eu quero.
a parte do highlights, né? Eu vou tirar só um pouquinho desse brilho, mudar um pouquinho o ângulo aqui de distribuição dele. Okay. Joia. Certo. Então, aqui é como estava, né? E aqui como está ficando. Então, a gente já percebe uma boa diferença já, né? Só com esses ajustes mínimos, né, que a gente fez, a gente já dá um up legal na imagem. Ok. Vamos trabalhar agora alguns detalhes na parte de iluminação, né? Criar um pouco de glare nessa parte das luminárias e nessa parte da janela também, que a gente observa, né, pelo material aqui, que tem uma certa luz passando. Então a gente vai ver uma maneira de fazer essa luz passar, dar, né, a impressão dela passar um pouquinho mais forte ali. Então vamos começar fazendo a parte das luminárias. A gente pode trabalhar aquelas duas maneiras que eu expliquei, né? Criando um glare geral na cena e depois trabalhar com máscaras, ou fazer isolado. Nesse caso aqui, como eu quero trabalhar só as luminárias, então eu vou fazer isolado para não ter nenhuma influência em outra parte da cena, né? Porque como a gente tem muitas partes claras na cena, acaba tendo uma influência bem maior aqui nesse caso. Então, eu vou pegar aqui nesse meu layer, vou lá com a varinha, e eu vou selecionar a parte das luminárias. Aqui. Lembrando que a gente tem algumas aqui no reflexo do vidro, então eu vou pegar elas também. Joia. Aí a gente duplica esse layer, né, como esse ajuste. Então, dupliquei o layer, vou colocar aqui como glare. E aí a gente vai trabalhar aquele esquema, né, de clicar duas vezes aqui fora do layer. E aí a gente trabalha o Outer Glow e o Inner Glow. Então, nesse caso, acho que só o Outer Glow mesmo. Deixa eu ver. É, melhor deixar os dois para ele não ficar essa linhazinha, né, aqui de dentro. Ele já dá um trabalho melhor em tudo mesmo. Então, a gente lembra o lance de opacidade, né? Tem que não forçar demais aqui essa parte. Trabalhar um pouquinho do spread, do size. E aí vai a gosto mesmo. No Inner Glow, eu acho que não tem necessidade de mexer em nada, porque a gente já está com o material forte de luz aqui dentro, né? Então, o Inner Glow já está... É mais mesmo para não ficar essa linha de separação aqui. Ok. Vamos ver. Joia. Tirar um pouquinho só da opacidade. Legal. Aí a gente já tem um efeito, né, nessas luminárias. Agora eu vou criar o efeito aqui nessa parte das janelas, né? Então eu vou criar um layer novo de novo. E vou colocar como glare janelas. Isso aqui eu vou deixar como glare luminárias. Como que eu vou criar isso daqui? Eu posso simplesmente escolher uma cor, né? Posso pegar mais ou menos a tonalidade que já está aqui e trabalhar com o brush
pintar essa parte. Esse é um recurso que a gente pode usar também para criar uma simulação de neblina, alguma coisa assim, né? Funciona bem dessa maneira também. Então eu vou pegar, deixa eu ver se usando, para a gente pegar uma cor bem próxima, né? Vou pegar o conta-gotas aqui, e vou pegar mais ou menos aqui. Então a cor que a gente tem é como se fosse um cinza, né? Acho que essa cor é melhor, um pouquinho mais pro azul. Vou pegar então aqui o meu brush e eu vou pintar nessa parte. Depois a gente vê se essa cor realmente vai ficar legal. Se ela não ficar legal, a gente joga um pouco mais de azul. Mas é mais ou menos a cor que está ali na janela, né? Vocês podem forçar, tá? Um pouquinho, não tem problema. Vou fazer ela passar aqui para a parede também. Nessa parte aqui. Um pouco nessa parte. Ok. E aí a gente trabalha o lance de blend, né? Então a gente vai observando para ver qual que encaixa melhor. Lógico que a gente vai ter que trabalhar a opacidade também, né? Geralmente o overlay ou o screen, né? Então vamos baixar um pouquinho a opacidade para a gente poder visualizar. Então, com o overlay ficaria dessa maneira. E com o screen ele fica um pouco mais forte, né? A gente consegue visualizar melhor aqui. Eu acho que nesse caso eu vou utilizar o screen mesmo. Então, não pode exagerar demais, tá? Só para dar esse reforço, né, no brilho que a gente tem. Ok. Acho que assim tá bacana. Eu vou duplicar esses Shadows Highlights aqui para a gente poder criar um layer direto. Se eu fizer, por exemplo, esses dois, criar um Smart Object, ele vai criar só que só dos efeitos. Então ele acaba alterando cor, porque ele mixa, né, tudo, porque a gente não tem um layer base junto, né? Então eu vou pegar esse daqui, vou dar um Ctrl J aqui. Posso até criar um grupo, né, no caso desse, para a gente poder ter controle depois melhor disso daqui. Então, eu vou deixar como Glare. Vou criar, então, um grupo disso daqui. Ctrl G. Quando for alguma coisa assim que vocês sabem que não vai mais ter ajuste mesmo, aí vocês podem criar direto o Smart Object, né, sem problema, e já trabalhar depois em cima dele. Se for alguma coisa que talvez tenha algum ajuste que vocês queiram, aí já é melhor, então, fazer o grupo mesmo. Então, a gente pode tanto duplicar tudo, né, e criar um novo, como a gente pode pegar esses três, agrupar, duplicar e Ctrl E. Então, aí esse grupo aqui eu vou deixar ele como Glare. Aí a gente tem toda a parte aqui. Ok. Então vamos ver o original, né, e como está a nossa diferença aqui. Essa parte de luz aqui, né, colocar os brilhos do spot, eu vou deixar sem, tá, nessa imagem, para colocar isso daí depois com o plugin que a gente vai ver mais para frente. A gente tem aqui, como tem marcado, uma coisa que é importante, sempre que tiver marcado na parede, né, a iluminação, é legal ter o desenho aqui da luminária junto. Ok.
Então, nossa parte de glare está feita, os ajustes iniciais também estão feitos. A gente pode tentar trabalhar um pouco de gradiente agora, né, daquela ou preenchimento, para a gente ver se a gente consegue algum efeito diferente, né, na imagem, alguma coloração um pouquinho diferente do que ela está agora. Né? Só uma questão de testes, só para a gente ver o que acontece. Então, vou criar um layer novo. Eu nem vou renomear agora, porque como a gente vai só testar para ver se dá alguma diferença válida na imagem, então vou deixar dessa maneira. E eu vou fazer, então, aqueles testes naquelas cores que eu costumo fazer, né? No verde. Então, pego lá o meu Paint Bucket, pinto. Vamos ver no overlay como fica. Tem que ser bem suave. Acho que o verde até ficou bacana nessa cena. Então, vou deixar ele aqui como gradiente 1. Não, gradiente não. É fio, né, do preenchimento 01. Vamos fazer teste agora com as outras cores também. Então, esse daqui, ao invés de verde, a gente vai utilizar o azul. Pinta, overlay. Acho que o azul vai ficar meio carregado, mas vamos ver. Eu acredito que todos vão funcionar bem aqui, nesse caso. A mistura, né, dos três aqui, eu acho que vai dar um resultado legal, sim. Então, fio 2, mais um. Né, vocês podem experimentar com gradiente também, né, fazer uma mistura, para ver como é que vai ficando. O amarelo ele já vai dar uma boa forçada, né? Deixa eu tentar, ao invés de amarelo, colocar mais puxado para o laranja, um pouco, só para ele não estourar demais. Melhor assim. Ok. Joia. Então, acho que essas três cores aí deu uma boa melhorada também na cena. Beleza? Então, aqui, vou colocar como fio. Já tem aqui os três, né, no caso. Vou criar também um grupo disso daqui. Ctrl G. Duplico o grupo. Ctrl E. Então, esse grupo como fio, né, para a gente ter o preenchimento. Então, observa, né, às vezes a gente não consegue perceber alguns detalhes da cena até a gente fazer algum ajuste, né? Então, observa como a cena tinha tons de magenta, né? E dessa maneira aqui, com o grupo, a gente meio que tirou esse tom de magenta. Observa zerado como estava. Eu posso diminuir um pouquinho só, porque ele acabou puxando um pouco mais para o amarelo, mas já quebra um pouquinho desse magenta que a gente tinha na cena. Ok. Agora eu vou fazer ajustes do Hue Saturation. E depois a gente trabalha um pouco cada uma das cores, né? Antes de colocar os efeitos finais. Então, Hue Saturation. Eu vou jogar o ajuste. Hue Saturation. Só para ele.
E aí é questão de gosto, né? Se eu quero aumentar mais a saturação, se eu quero diminuir. Eu acho que, no geral, eu vou aumentar só um pouquinho. E vou dar uma olhadinha nas cores, né? Para ver se eu altero um pouquinho a cor, o que eu vou fazer. Acho que na parte de vermelhos eu vou deixar vermelho mesmo. Aumentar só um pouquinho. Na parte de yellows. Deixa eu ver onde tá. Tá praticamente na cena toda, né? Então tem que tomar cuidado para não tirar muito, nem colocar muito, para ele não ficar muito coloridão, né? Em relação... Acho que mudança de tonalidade eu acho que eu não vou praticamente fazer. Yellows, parte de greens. Quase não tem tanta influência, né? As áreas que têm influência são mais as áreas de sombra. Cyan não tem uma influência muito forte também. Posso deixar parte de blue. Tá mais aqui nessa parte de sombra, né? As cadeiras e tal. Vou aumentar só um pouquinho. E a parte de magenta, como a gente tirou bem o magenta com aquele parte de preenchimento, eu quase não tenho também diferenças. Ok. Então, é bem suave, eu consegui dar um pouquinho mais de tonalidade no vermelho e no amarelo, mas ainda assim é bem suave o ajuste, né? Ok. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Esse daqui eu vou converter para Smart Object. Eu não vou precisar mexer mais. Botão direito de novo. Rasterize Layer. Bom, teve uma mudança de leve aqui. Ok. Vou duplicar o layer agora, Ctrl J. E aí a gente vai trabalhar essa parte, né, do ajuste. Deixa eu voltar aqui. Do Selective Color. Então, agora aqui a gente vai vendo os ajustes. Geralmente eu não costumo trabalhar muito na parte de mudar as cores, né? Mais em parte de vegetação, que eu acabo mudando um pouco, mas não seria o caso aqui. Então, vou trabalhar mais a parte de preto e branco mesmo. Do que eu ver que tem uma influência maior na cena. Umas cores estão bem equilibradas já, a gente não tem tanta variação, né? Sabe que eu mexo, praticamente a gente não vê muita variação na cena. Parte de neutro. Tem que tomar um certo cuidado para não forçar demais. E o black. Tem que tomar cuidado também. Trouxe um tiquinho mais de contraste aqui na imagem. Ok. Então, esse daí a gente trabalhou só a parte do Selective Color. Selective Color. Ok. Vamos ver então a diferença, como era e como está ficando, né? Joia.
Vamos ver agora, então, o que a gente pode adicionar mais aqui na parte de filtros, né? A gente pode... Deixa eu já duplicar o layer aqui. Ctrl J. Então, a gente pode tentar um pouquinho do Diffuse Glow, né? Que a gente vai liberar ele aqui. E acho que depois, só a parte mesmo do Lens Correction e o Sharp. Parte de ajustes, eu acho que nem o Photo Filter. Deixa eu fazer um teste com o Photo Filter para ver que a gente já está com a coloração boa já na cena, então acho que não precisa adicionar não. Então eu vou trabalhar o Diffuse Glow. Então, vou colocar aqui Glow. Vamos ver como que a gente pode trabalhar um pouquinho disso. Então lembra que a gente, né, não vai ter disponível pelo fato da imagem ser TIFF, né? Pelo fato da imagem ter 16 bits. Então, primeira coisa, Image Mode 8-bit Channel. Aí a gente pode, né, ter o acesso aqui ao Diffuse Glow. Eu vou deixar branco mesmo, né? Lembra que é a parte do Background Color. Eu vou deixar no branco mesmo para ver como que ficaria. Lembrando que a gente não pode forçar muito, tá, esse efeito. Senão ele acaba... Pode concentrar um pouquinho mais ou espalhar um pouco mais. Eu vou espalhar um pouquinho mais, depois eu trabalho com opacidade, se for o caso. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver, baixando aqui a opacidade no Color Dodge. Deixa eu ver no Soft Light. Acho que eu vou deixar no Soft Light mesmo esse, só diminuir um pouquinho. Ok. Muito bem. Agora, vou duplicar o layer de novo. Deixa eu dar uma olhadinha nessa parte, para ver se eu consigo clarear um pouco isso daqui. Eu vou colocar como Dodge. Vamos dar uma olhada se a gente consegue clarear um pouco. Tá. Deixa eu ver um negócio aqui. Parece que ele não tá. Ah, tá. É que eu tô... Deixa eu voltar isso daqui. Vou apagar, eu esqueci de fazer um detalhe aqui, né? Então tá. Eu vou... Vamos ver. Bom, depois do Selective Color, eu clico ele aqui. Se eu deixo normal. Vou diminuir aqui.
Eu vou trabalhar essa parte aqui, então. Depois eu jogo outra máscara aqui e tiro, tá? É até bom para a gente trabalhar um pouquinho mais de máscara, porque eu quase não usei aqui. Então tá. Vou colocar aqui, então, o Dodge. Ele não estava tendo efeito porque eu estava trabalhando da mesma maneira que esse, tá? Então, ele estava com soft light e bem baixo, né? Por isso que não estava aparecendo. Então, eu vou pegar na minha máscara aqui e já vou tirar tudo o que eu não quero. Poderia fazer de outras maneiras também, tá? Mas estou fazendo assim para a gente poder trabalhar um pouquinho na máscara também. Ok. A gente pode criar alguns pontos de luz também, se quiser. Né? Beleza, acho que assim já funciona. Então, vou lá no Dodge. Volto aqui, né, para o meu layer. E vou trabalhar. Vamos ver qual que ele está. Midtones aqui, a gente já melhora um pouquinho. Não precisa clarear tanto para ele não ficar estranho, né? Mas trabalho a opacidade um pouco, só para aparecer um pouquinho mais desse detalhe. Ok. Dessa maneira tá jóia. Vamos ver se tem algum outro ajuste. Não. Então eu vou pegar agora, eu vou criar outro grupo aqui dessa parte, né, que a gente tem os layers aqui feitos. Esses últimos ajustes, eu vou criar um Smart Object aqui e vou jogar eles para cima. Então, vou duplicar os layers. Ok. Converter para Smart Object. Rasterizar ele. Joia. Então, a gente saiu disso para até agora isso. Aí a gente já percebe uma boa diferença, né? Ok. Agora eu vou trabalhar, então, que eu diria ser os últimos ajustes aqui que a gente faz, né, nessa parte até onde a gente já aprendeu. Que seria a parte do Lens Correction e do Sharpen, né? Então, vamos pegar esse daqui, eu vou duplicar ele já. Eu posso até trabalhar essas duas coisas no mesmo layer. Não vai ter problema. Vou duplicar ele mais uma vez, então. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar aqui primeiro o Sharpen. Então, aquele esquema, né, do Filter, Sharpen, Sharpen. A gente observa, né, como ele traz mais, né? Só que ele cria um pouco de noise também, né? Então, a gente acha um meio termo aqui. Só para ele tirar um pouquinho do embaçado. Ok. Vou duplicar o layer. E vou trabalhar
o Lens Correction. Ele está com um pouco de opacidade no de baixo. Espera aí. Deixa eu voltar esse aqui, então. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu poderia até criar um grupo de toda essa parte aqui. Eu vou criar um grupo de toda essa parte aqui para a gente ter um pouquinho mais organizado isso daqui. Vou colocar como ajustes finais, por exemplo, né? Então, seleciono todos, Ctrl G, crio um novo, Ctrl E. Então, esse aqui, ajustes finais. E agora, nesse daqui, o Lens Correction. Ok. Filter, Lens Correction. Então, -1. Distância. Um pouco desse, um pouco desse. Um pouco do matching, né? Ok. Joia. Vou tirar um pouco, não. Tá legal assim. Ok. Então aí a gente tem o resultado final, né? Todos os... Né? Se a gente for abrindo os grupos agora, a gente vê mais ou menos o que foi feito, né? Então, vou voltar aqui. Então, essa foi a nossa imagem que saiu do render. E esse seria, né, o tratamento que a gente poderia dar, uma das opções, né? Só com esses ajustes que a gente aprendeu até agora. Joia. Então, a ideia aqui é a mesma, tá? Eu quero que vocês trabalhem em cima dessa imagem, tanto da maneira que eu fiz, né, mas tentando dar um pouquinho do toque de vocês, como criar novas opções, né? Tentar dar novos climas para essa imagem, né? Utilizando o conhecimento que vocês já têm, fazendo o máximo de teste que vocês puderem, né? Quanto mais testes, mais experimentos, né? Por exemplo, assim, vocês fizerem na imagem para poder ter algum resultado diferente, melhor para o aprendizado de vocês. Tá joia? Então, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau.